computer. Olá, aqui é a Solange, estou passando aqui mais uma vez para conversar um pouco com vocês sobre uma pesquisa que eu comecei na época da pandemia. Já são quase 4 anos, eu consegui coletar mais de 1.000 respostas entre as pesquisas com os executivos que eu fiz, e essa pesquisa é baseada num trabalho extenso e profundo de uma antropóloga chamada Helen Fisher. E ela estuda exatamente os sistemas neurais do cérebro, que são as químicas ou neuroquímicas do nosso cérebro, e os comportamentos orientados ou oriundos dessas químicas. O que a professora Helen Fisher descobre é que esses sistemas são indutores de comportamento e epigeneticamente, ou seja, o ambiente onde nós estamos imersos acaba influenciando a ativação ou não desses caminhos neurais que produzem as químicas. E essa produção acaba orientando os nossos comportamentos. Então, quero compartilhar com vocês alguns slides que eu preparei só para vocês entenderem essas químicas e como que elas estão produzindo comportamentos diferenciados, criando dominâncias químicas no nosso cérebro. Então, essa é a professora Helen Fisher, antropóloga, uma pesquisa extensa em papers da área de biologia e neuroquímicas, né, do cérebro, do nosso corpo, para entender como é que esses processos eles aconteciam no nosso cérebro. Toda essa pesquisa da professora Helen Fisher foi baseada nas relações amorosas. Eu absorvi o conteúdo, absorvi a metodologia, os testes que eram feitos e trouxe para o mundo executivo, principalmente para o mundo da inovação, para entender como é que os times de inovação poderiam ser montados para aumentar a produtividade ou resultado desses times. Então, o que a professora Helen Fisher estudou e descobre é que na nossa personalidade, é feita de caráter e temperamento, sendo que o temperamento ele é formado 40% a 60% dos nossos genes, do nosso DNA. Mas o caráter, ele é traduzido em cima das experiências que eu tive ao longo da vida. Ambos, temperamento e caráter, que hoje a gente sabe que o ambiente onde eu estou imerso, epigeneticamente, sofre influências. O nosso DNA é ativado ou não pelo ambiente onde a gente está. Assim como o caráter, porque as experiências se tornam memórias de longo prazo e essas memórias levam uma informação emocional em função da experiência, e essas informações são epigenéticas, ou seja, grande impacto do ambiente onde nós estamos sobre as memórias que nós adquirimos. E o que a professora Helen Fisher descobriu é que nós temos esses 4 grandes sistemas neurais, né, extraídos fundamentalmente da literatura biológica e neuroquímica, e esses 4 grandes sistemas são dopamina, epinefrina, as duas químicas têm basicamente o mesmo caminho neural, a serotonina, a testosterona e o estrogênio. Vocês devem estar me perguntando, mas peraí, testosterona é só masculino e estrogênio é só feminino. Nós, tanto independente do sexo, nós produzimos, né, ou no processo testosterona e estrogênio, na parte do pré-natal e depois no pós-natal. Então, nós temos esses 4 sistemas dentro de nós.
E esses 4 sistemas, quando predominantes individualmente, os 4 estão presentes dentro da gente. Mas quando existe uma dominância de um deles, por exemplo, da dopamina, a gente começa a ver que são pessoas extremamente curiosas, são amantes, abraçam o risco, são exploradoras, gostam muito de testar coisas, experimentar coisas. Enquanto a serotonina são aquelas pessoas muito ligadas com o planejamento, a ordem, a organização, porque ela está muito ligada à nossa tranquilidade, ao bem-estar. Então, são pessoas da organização, da manutenção da tradição. São aquelas pessoas que gostam de tudo muito bem organizado, organizam até as suas férias para terem certeza que vai dar tudo certo. Testosterona já traz consigo aquele elemento de direção, de risco, tem uma matemática espacial enorme. São pessoas que, às vezes, têm uma habilidade muito grande com a música. E o estrogênio, que é um precursor da ocitocina, que é aquela nossa capacidade maternal, amorosa, ela está ligada com a nossa empatia. E eu fiz essa pesquisa em grupos para a gente começar a ver se existiu uma correlação dessas predominâncias na formação dos times. E o que eu descobri, olhando para um processo de inovação, que, por exemplo, na área primordial de mapear, entender o desafio, conversar com o cliente, a gente tem uma grande dominância tanto da serotonina quanto o estrogênio, empatia para entender o problema e organização. Quando a gente já passa para a fase de criação, gerar algo inusitado, novo, diferente, a dopamina é a rainha da química, do componente químico no nosso cérebro para a criação. E na área de gerou uma ideia e eu preciso executar, entra de novo a serotonina como a grande executora, né? Organizadora, executora, é a serotonina. E a testosterona, ela permeia nesse processo, porque o processo de inovação é um processo que existe uma tomada de decisão em cada uma das fases. Mas o que me chama mais atenção nesse processo é que quando eu comecei a entrar nas empresas para trabalhar com os grupos de inovação para criar soluções novas, eu me espantei, porque a gente pensa que as empresas têm uma diversidade, mas não uma diversidade neuroquímica. Então, essa aqui é parte da pesquisa, como eu falei para vocês, e aqui é um exemplo de uma empresa, que é uma multinacional, que eu trabalhei com há mais de 3 anos, eu trabalho com eles na geração e preparando times na mudança de mindset para criar e inovar, mas na hora que a gente começa a mensurar a dominância química, a grande maioria é serotonínica, ou seja, as empresas moldam com as suas culturas, processos, atividades, elas moldam as pessoas para serem excelentes executores. E nós tivemos de fazer aí uma grande ajuste nos times para inserir tanto a dopamina, que era minoritária, quanto o estrogênio, que ainda era muito reduzido na amostra. E aqui um outro exemplo de uma outra empresa, essa já do setor público, no qual a predominância serotonínica ainda é maior. E eu chamo a atenção porque testosterona, que é a tomada de decisão, praticamente é simbólica nessa amostra. Então, isso daqui é simplesmente para vocês entenderem que o ambiente molda a dominância química do nosso cérebro, um dos 4 grandes sistemas,
E esses sistemas, quando dominantes, moldam os nossos comportamentos. E aqui a pergunta é: a gente consegue mudar? Sim, a gente, quando começa a mudar, a entender a nossa química e a entender quais são os comportamentos predominantes de uma química que eu estou buscando desenvolver, como, por exemplo, eu vou assumir uma posição numa função que requer extrema capacidade criativa e inovadora, eu preciso inserir nas minhas rotinas características e comportamentos da dopamina para que, ao longo do tempo, eu vá desenvolvendo estes comportamentos e aumentando a participação da dopamina no meu cérebro. Então, gente, aqui é uma pequena dica para vocês entenderem como é que o ambiente está moldando o nosso cérebro, os nossos comportamentos, as nossas escolhas e os nossos pensamentos. Mas o cérebro é altamente maleável. E ao mudarmos o nosso comportamento, a gente está diretamente influenciando e criando novas ligações neurais que vão trazer e criar possibilidades de mudança naquilo que eu estou querendo, almejando atingir através de novos comportamentos. Então, fico por aqui, agradeço a vocês essa participação, espero que gostem desse pequeno vídeo. Obrigada e até um próximo encontro.